iniciado. Todos presentes, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O nosso encontro dessa noite vai tratar de um assunto que ganhou uma importância especial com a entrada em vigor da LGPD, que é governança de dados. Antes de a gente começar a nossa apresentação, eu aviso que essa apresentação, esse webinar, ele está sendo gravado, ok? Logo lá do lado bem direito, lá em cima da sua tela, de vocês, quem não concordar com a gravação, clica em ignorar, tá? Ou não deixa a sua câmera ligada. Tá? Mas a gente pede essa autorização, porque depois a gente manda para o YouTube. Ok? Continuando, então. Como a LGPD tem uma atuação multidisciplinar nos processos de conformidade das organizações, a governança de dados torna-se indispensável para assegurar informações de qualidade no momento que a gente encontra um grande volume de dados no cotidiano das empresas. E para tratar desse assunto, nós convidamos a doutora Natácia Marinho Ferraz, advogada, fundadora e sócia do escritório Marinho Ferraz, Lemos Advogados Associados. Ela é especialista em proteção de dados, consultora em LGPD, com destaque no tema que nós vamos tratar hoje, que é governança de dados. A doutora Natácia tem inúmeras outras formações e atuações no âmbito do direito, e no final da apresentação ela vai deixar os seus dados de contato, suas redes, etc. Antes de passar a palavra para ela, eu tenho 2 avisos importantes. Mantenha seus microfones no mudo para evitar sons ou ruídos que possam atrapalhar a nossa apresentação. Um segundo ponto seria, essa apresentação é uma iniciativa do LGPD, Grupo de Estudos, que todo mês convida um profissional para apresentar, em forma de webinar, um tema relevante em relação ao LGPD ou segurança da informação. Nós começamos em março, e essa é a apresentação de julho, vamos ser de agosto, de setembro, e sejam todos convidados. O grupo também se reúne toda quinta, das 9 às 10, onde a gente discute temas ligados à LGPD e segurança da informação. Participações de vocês são todos bem-vindas. É só deixar o seu e-mail no chat para a gente inseri-los no grupo. E agora eu passo a palavra para a doutora Natácia. Doutora, seja muito bem-vinda em nome da equipe, agradeço pela presença e fique à vontade. O palco é seu. Obrigada, Erazimbo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite em poder palestrar aqui para vocês, em poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento também do dia a dia, do nosso trabalho. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês sobre a governança de dados. Posso só abrir aqui a apresentação? Conseguem já visualizar? Ok. Ok. Então tá. Governança de dados, a importância dos padrões internos para uma implementação eficaz da LGPD. Como o Orozimbo já falou, a governança de dados é um tema muito importante. Ele já trouxe um breve histórico aqui, trouxe também para vocês. Eu sou a Natácia Marinho, sou advogada, sou sócia do Marinho Lemos e Oliveira Advogados Associados. Sou formada pelo Centro Universitário Internacional de Curitiba, com ênfase em Direito Internacional. Sou especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, com ênfase em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Escola Brasileira de Direito, especialista em Advocacia Preventiva, Auditoria, Compliance e LGPD nas relações de trabalho. Então, aqui um breve histórico. Hoje também faço pós-graduação em Governança Corporativa e Compliance. E para adentrar o tema, né, a gente compreender melhor o que é a governança corporativa, eu trouxe um conceito muito utilizado, que a governança de dados é tudo o que você faz para garantir que os dados estejam seguros, privados, precisos, disponíveis e utilizáveis. Isso inclui ações que as pessoas devem realizar, os processos que devem seguir e a tecnologia que oferece suporte durante todo o ciclo da vida dos dados. Mas aí, quando a gente fala em questão de dados, o que são dados? O que é informação e o que é conhecimento? São 3 pilares que são muito importantes dentro da governança de dados.
O dado, ele é o valor atribuído a algo. Então, ele é uma substância abstrata, a gente considera o dado uma questão muito primária, um fato primário. Ele é de difícil identificação e facilmente estruturado. Por quê? Porque você pode coletá-lo de várias formas, de várias possibilidades, e também é fácil de coletar por meios mecânicos e por meio de máquinas. Já a informação é o compilado desses dados. Então, o dado é o que basicamente a gente fala. Por exemplo, o meu nome, Natácia. Natácia é um dado. Então, hoje você tem apenas esse dado, que se você colocá-lo junto o número da minha OAB, do meu CPF, você consegue ter uma informação. E aí a informação é o conjunto de dados que eu consigo identificar um sujeito, uma pessoa, o titular. Então, eles são de grande relevância e a informação ela possui um grande valor e ela depende de uma análise, né, que a gente fala que é unidade de análise. Por quê? Porque os dados soltos não significam nada, mas quando eles associados, eles trazem uma informação. E na governança de dados, a informação ela é muito importante, porque quando você tem a coleta de dados transformada em informação, você leva a conhecimento do seu gestor, do gestor daquela empresa. Então, a informação ela é tida como valiosa para a mente humana. Ela inclui a reflexão, a síntese, o contexto. E o conhecimento ele é de difícil estruturação, porque ele depende da cognição do ser humano. Então, o conhecimento é o compilado dessas informações que leva ao ser humano. Então, a gente precisa que o conhecimento seja levado ao ser humano para que seja feita a tomada de decisões. Aqui a gente tem um caminho em que os dados percorrem dentro da empresa para quando você estabelece a governança de dados. Então, a gente tem a coleta de dados que, juntos, geram uma informação. Essa informação gera a gestão do conhecimento, que é feito pelos gestores, que a partir desse conhecimento gera inteligência competitiva, que a gente vai verificar mais adiante, e essa inteligência competitiva resulta na tomada de decisão. Então, quando a gente pensa em governança de dados, a governança de dados ela estabelece diretrizes para que a empresa tome decisões assertivas. Então, eu preciso de informações, eu preciso de dados referentes a níveis de venda, marketing, gestão de RH. Então, tudo isso que vem de dados, transforma em informação, gera um conhecimento para que o gestor tome uma decisão. E aí a gente traz como que a governança atua, tá? A governança de dados, ela auxilia na definição dos padrões internos. O que que é isso? A definição dos padrões internos é que a gente precisa estabelecer como que os dados, eles vão transitar dentro da empresa, como eles serão coletados, de que forma são armazenados, de que forma eles são processados e, ao final de todo o ciclo da vida do dado, como eles serão descartados. A governança vai determinar os padrões dos controladores, que são as pessoas que detêm os dados, e os operadores, que vão trabalhar com essas informações. Quem pode acessar e quais tipos de dados também vão estar sobre governança, porque não é todo dado também que vai estar, né, dentro da governança de dados. Por quê? Dados que fazem parte de backup, dados que já estão considerados inativos, eles não são trabalhados dentro da governança. E a gente tem aqui, né, a DAMA. A DAMA ela é um padrão internacional que ela visa ali a gestão de dados. Então, é como se fosse um manual. Ela traz algumas terminologias, é um manual de boas práticas para quem trabalha com governança de dados. Então, ela explica bem o que é a governança de dados, ela traz os parâmetros para que se implante a governança dentro de uma empresa, e ela coloca aqui que a governança de dados é o planejamento, supervisão e controle sobre o gerenciamento de dados e uso de dados e recursos relacionados aos dados. A arquitetura de dados, ela é a estrutura geral, então, quando a gente fala em arquitetura, a gente pensa, lógico, no arquiteto, em como ele vai direcionar esses dados dentro da empresa. O arquiteto é diferente, por exemplo, do engenheiro. O engenheiro ele vai trabalhar a estrutura. O arquiteto ele vai
trabalhar como que o dado vai chegar, né? Como que esse dado vai transitar até que ele consiga alcançar a finalidade. Então, é uma forma mais assertiva ali de conseguir construir mecanismos de que o dado tenha a finalidade obtida no final da governança. A modelagem, o design de dados, ela está mais relacionada à análise, ao projeto, à construção do teste. Então, a modelagem, como que vai ser feito esse dado, de como que ele vai transitar dentro da empresa, o modelo que vai ser utilizado dentro da governança de dados. As operações, que são exatamente aquilo que a gente já vê no dia a dia, principalmente quem trabalha na implementação da LGPD, que são como os dados, né, as pessoas que trabalham com aquelas informações, como os dados são estruturados dentro dos lugares físicos, qual é o caminho que aquele dado chega até a parte do descarte. Então, essas são as operações quem vai trabalhar no dia a dia daquele dado. A segurança dos dados, ela vai garantir a privacidade, a confidencialidade, a integração dos dados, que é a aquisição, a extração, a transformação e movimento dele dentro também da empresa. Os documentos, que são uma das partes que a gente mais, eu como advogada, a gente mais atua, que é a construção desses documentos que vão estabelecer as diretrizes para que os dados sigam os padrões internos. Então, quando a gente fala ali em questão de padronização, em questão de políticas, tudo isso é importante para que a gente, né, para que o dado, desde quando entre dentro da empresa, ele passe por todos os processos de forma correta, sem que haja riscos de vazamento, tá? Os dados mestres, a gente considera, são os dados mais importantes. Então, digamos, eu preciso dar entrada no INSS de um empregado, e aí eu preciso do número do PIS. Isso é um dado mestre, são dados que precisam de grande relevância para a empresa e que precisam para o cumprimento de uma obrigação legal ou para execução do contrato, e os de referência que fazem referência a esse dado, tá? O Data Warehouse e o Business Intelligence é o que mais vai chamar a atenção para vocês dentro da governança de dados. Por quê? Porque esses dados, eles são dados e informações que são coletadas normalmente por empresas externas, que são empresas de consultoria. Essas empresas, elas fazem a coleta de dados para transformá-la numa informação. E aí, quando você, para exemplificar melhor para vocês, o Business Intelligence, que a gente também chama de BI, ele é quando há uma apresentação dentro da empresa e você precisa mostrar para o empresário os dados em questão de percentual, quantos empregados solicitaram demissão no último ano, quantos empregados registraram queixas de assédio moral. E aí você apresenta esses dados por meio de... Me fugiu o nome do símbolo, mas você apresenta esses dados, e esses dados, normalmente, eles são feitos por uma empresa terceira. Então, essa parte, quando você trabalha na questão de governança, você precisa deixar muito especificado no RPI, no RPDI, no RIPD, para que esse relatório conste que esses dados são compartilhados com outra pessoa, né, com uma outra empresa. E quando eles têm esse compartilhamento, há um risco muito maior em vazamento. Então, é importante, né, sempre ter essa visão para o BI, para que não corra esse risco dentro da empresa, ter bastante gerência e conhecer bem as empresas que trabalham com consultoria, para que a empresa ela não tenha um risco maior em questão de fazer essas análises críticas com relação aos dados que são delas, mas são fornecidas à terceira pessoa. E os metadados, que também são coletados e categorizando, mantendo, integrando, controlando. O metadado é um pouco difícil até de explicar, mas ele é um dado do dado. Então, digamos assim, quando você efetua o login dentro da sua jornada de trabalho, você está trabalhando em home office, vai lá, você efetua o login para acessar o sistema da empresa, e a empresa quer saber quanto tempo você passou logado dentro do sistema. Então, ela vai, pega um dado dos dados do teu login. Então,
seja o IP é considerado um metadado, então essas informações são dados de dados, tá? E com relação à qualidade dos dados, os dados eles precisam ter uma qualidade, isso significa ser útil, atualizado, e eles precisam estabelecer exatamente a qual finalidade, né? Então, digamos assim, você faz a coleta de dados dentro da sua empresa e aí você coletou informações de um cliente. E esse cliente já há muitos anos, né? Você tem essas informações dele, mas ele já mudou de residência, ele já não tem mais aquele número de telefone. Então, esses dados que você tem dele, eles já não possuem mais qualidade, porque eles não estão atualizados. Então, é importante sempre ter a atualização dos dados. E aí a gente tem o que precisa fazer para implementar um sistema de governança, tá? Primeiro, a gente precisa diagnosticar a forma e o fluxo que a informação é tratada dentro da empresa. E como que a gente faz esse diagnóstico? Você entra em contato, sempre tem que ter alguém responsável que dê esse retorno para você, que vai trabalhar com a governança, e essa pessoa ela vai te passar informações. Você vai dentro da empresa, coleta as informações de como é todo o tratamento de dados, como é a coleta de informações, tudo que a empresa faz no dia a dia dela. E é importante você ter esse conhecimento, porque é uma das fases mais importantes. Você precisa conhecer de fato os dados daquela empresa para que lá na frente não corra nenhum risco em questão de vazamento. Então, você diagnosticando o dado, o fluxo daquela informação dentro da empresa, você vai desenvolver uma estratégia de implementação. A estratégia, ela pode ser desde que controlar os riscos de mitigação, você estabelecer uma nova cultura de governança para aquela empresa, são mecanismos que você vai trabalhando para que a empresa corrija essas falhas que você identifica no diagnóstico, e aí ela vai consertando aqueles erros que já vinha fazendo para que não haja mais nenhum vazamento de informação. E aí realizar a avaliação dos resultados. Então, você diagnostica, você desenvolve estratégias, você estabelece mecanismos e você avalia, ao final de tudo isso, para verificar se realmente o sistema de governança que foi aplicado dentro daquela empresa foi eficaz. Então, a gente tem a questão de construção de políticas internas, a política de privacidade. Então, tudo isso faz parte também do sistema de governança de dados. E aí a gente traz, né, que a LGPD surgiu para garantir a transparência no armazenamento e tratamento de dados, a fim de manter a confidencialidade e privacidade. Cuidar de dados não significa apenas levar mecanismos de segurança para seus clientes, mas também fazer com que a informação gerada e armazenada por uma empresa gere oportunidades. E por conta disso, se criou o processo de governança de dados, criar oportunidades para que a empresa alcance efetivamente todo o seu potencial de forma segura e estratégica. Aqui tem os contatos do escritório, caso vocês, né, queiram conversar, queiram também seguir a página do escritório, a minha página pessoal, para que a gente possa aí também compartilhar e trocar novas ideias e conhecer também novas áreas aí de atuação. Legal. Doutora, estaríamos abertos a alguma pergunta? Pois estamos abertos a perguntas, podem fazer. Pessoal, todos presentes, se alguém tiver alguma pergunta dentro do tema para a doutora, por favor, pessoal, abrir o seu microfone e esteja à vontade. Alguém? Bem, eu vou fazer então, enquanto o pessoal decide. Doutora, eu pelo menos eu vejo falar sobre governança de dados, compliance, boas práticas, né? Isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Mesmo não sendo da área, a gente chegava naqueles hotéis, por exemplo, eu já trabalhei com serviços de produtos para hotéis no final dos anos 90, início do ano 2000, e tinha uma rede aqui em Curitiba, muito conhecida, e tem uma área, né, que é a área de compliance.
Muita gente não entendia, né, o que era, para que servia, né? Isso cheira? O que é isso? Né? Então, é algo antigo. Né? E com a LGPD, isso, toda essa a palavra em si, governança de dados, compliance, isso veio à tona, né? E agora com muito mais força, porque a LGPD ela é para todas as empresas, né? Independente do seu tamanho, independente da sua estrutura, né? Ela vai ter que fazer adequações, né? Como é que funciona para, por exemplo, um processo de governança de dados para uma empresa, para agentes de pequeno porte? Como que eu definiria, como a NPD ela definiu em final de janeiro, aquela resolução no número 2, né, para agentes de pequeno porte? Como que define isso para um e para outro, doutora? Então, empresas de pequeno porte, tá? A questão de governança, ela não vai estabelecer diretrizes menores ou diferentes, né? O importante é que você estabeleça as políticas internas, tá? Então, precisa ter, sim, a política interna bem estabelecida, como que é o tratamento de dados dentro da sua empresa. Isso não vai diferir para a empresa pequena com a empresa de grande porte, tá? O que difere são algumas regras com relação a DPO, então, as políticas internas e de governança de dados não vai diferir. Ok. Alguma pergunta dos nossos presentes? Esteja à vontade. Bem, seguindo, então, eu vou fazer mais um outro questionamento, que a senhora comentou algo, um termo que também tem dado muita discussão, exatamente pelo fato de, na lei, ela não ter sido bem esclarecido o que é o DPO, né? E depois disso vem sendo discutido muito, né? DPO pode isso, não pode aquilo, aqui no grupo mesmo, várias vezes a gente já discutiu sobre DPO. Me parece que agora a NPD ela colocou na agenda, né, para discutir até o final do ano aí, dar os pareceres finais do que é realmente DPO. Né? Em relação qual o entendimento, até que entendimento de DPO ele precisa ter da governança de dados. Tá? Tá. Qual o grau de... Porque o DPO, eu entendo que é mais na minha opinião, ele é muito mais político do que técnico, na verdade. Né? Porque ele tem que ver um pouco de lei, né? No mínimo a lei, o que diz a lei, né? Sobre TI, né? E governança de dados. Mas a gente sabe que existe uma carência desse entendimento de governança de dados. Então, como o DPO se preparar para entender e trabalhar dentro da empresa a governança de dados? O DPO, ele precisa primeiramente conhecer bem, né, da lei e principalmente conhecer do ramo de atividade de atuação da empresa. Então, digamos, é muito difícil você trabalhar como DPO de várias empresas, que hoje tem a questão da terceirização, mas é importante você saber das regras e da cultura daquela empresa, do ramo de atividade, para você estabelecer padrões e criar as políticas internas dela. Então, o DPO ele vai ter que ter essa ligação com a NPD e ele precisa conhecer efetivamente a empresa. Então, não é uma atividade tão simples, né? Ele não... Lógico que os riscos de erros em relatórios ou alguma falha no procedimento, isso pode trazer um risco muito grande. Enfim, eu acredito ali que o DPO ele precisa ter, sim, um conhecimento técnico muito elevado para trabalhar com essa atividade. Só ser advogado ou só ser técnico de analista de informação, técnico de informação, não vai funcionar. Precisa ter um conhecimento específico. Ok, eu vou fazer mais uma outra pergunta que eu faço
para alguns colegas, e o pessoal acha uma pergunta bem capciosa. Aonde, em que momento da empresa, ao longo da sua vivência, considerando até quando ela passa por um ataque cibernético, ransomware, alguma coisa, em que momento que a gente percebe a robustez de um processo de governança de dados? É bem capciosa a pergunta, porque assim, para você saber se realmente a governança deu certo, é lógico que nenhuma invasão de hacker, né, não existe nenhum mecanismo né, dentro da empresa que vá protegê-la 100%. O que é importante você entender é que, quando isso ocorrer, a empresa tenha meios de responder a este ataque com efetividade. Então, digamos, eu sofri um ataque hacker, mas eu tenho um backup atualizado, eu sofri com um ataque hacker dentro dos meus e-mails, mas eu tenho backup dos e-mails. Então, isso tudo depende de que momento a empresa, né, sofreu aquele ataque, em qual local esse ataque foi, porque é importante ela ter mecanismos para atuação. Então, o backup é sempre muito importante, né? A gente sempre fala para a empresa que precisa fazer o backup. Com relação ao sistema, se o sistema é terceirizado, é importante a empresa conhecer bem a empresa que trabalha com aquele software. Então, são situações ali que depende muito do que aconteceu, de que dados e informações foram hackeadas, ou de que informação que se perdeu, para que a empresa daí tome a atitude correta. Então, é importante ter os mecanismos bem criados. A partir desse momento, você consegue estabelecer qual atitude você deve realizar. Então, quando a gente faz ali o relatório de impacto, você preenche o relatório de impacto, você já tem que estabelecer ali quais as mitigações de riscos que você vai criar para quando isso acontecer. Então, digamos, foi invadido a questão de funcionários, então foi vazadas as fichas funcionais. O que eu faço com relação a essas fichas funcionais? De que forma eu vou trabalhar se foi vazada essas informações? Ou se eu perdi aquelas informações, eu tenho um backup para recuperar, eu tenho os termos de consentimento de todos os meus empregados, o contrato deles, eles sabem que tem essa confidencialidade. Então, essas informações a gente sempre precisa deixar atualizada. Legal. O convite, pessoal, continua aberto. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mãozinha aí, na barra que aparece aí. Enquanto ninguém levanta a mão, eu vou explorando o conhecimento, né, a expertise da doutora. Doutora, eu tô em tempo de formação de auditoria de LGPD. Tem muitas empresas que têm solicitado, e isso ajuda muito no processo de adequação, né, de dados. Quais as ligações importantes entre auditoria e governança de dados? Então, a auditoria, eu trabalho com auditorias trabalhistas, né? Então, a gente faz essas auditorias com relação às informações e documentos de empregados. Essa é a minha área de atuação. O que a gente faz ali com a governança de dados? É estabelecer as diretrizes de como essas informações dos funcionários são coletadas, de que forma elas vão ser arquivadas. Então, quando a gente constrói a política interna, a política de privacidade da empresa, a gente constrói já estabelecendo de que forma esses documentos vão ser armazenados. A auditoria a gente faz justamente quando há um procedimento anterior. Então, a auditoria a gente sempre faz antes de qualquer implementação, de qualquer trabalho de compliance, de governança. Então, ele é um processo preparatório. A gente prepara a empresa para ela receber um determinado produto. Então, digamos, vamos trabalhar a governança de dados. A gente vai fazer uma auditoria com relação a esses dados. Poderia ser até a gente colocar o Datamap, né, como exemplo de que ali é um processo início de auditoria. Então, vamos começar a auditoria nessa empresa a partir do momento do diagnóstico. A gente faz uma auditoria daqueles dados. Então,
quando a gente faz esse diagnóstico, a gente já preenche todos os campos onde estão os dados, de que forma eles transitam dentro da empresa, e aí depois a gente faz a construção da política, né? Então, normalmente isso acontece. Agora, com relação à auditoria em si, com esse nome, a gente faz antes de processos de compliance e de governança corporativa. Com a sua experiência, o que um processo de auditoria, já que a senhora já conhece bem do assunto, o que um processo de auditoria ele aprimora, o que ele dá de ganho de atuação para as pessoas, para os facilitadores, para os consultores da LGPD? A auditoria ela vai verificar falhas. Então, a auditoria jurídica que a gente atua, ela vai verificar falhas. Então, a gente vai, dentro da empresa, analisar documentos e analisar procedimentos. E dentro desses documentos e de procedimentos, a gente vai verificar o que está incorreto e o que deve ser feito para, né, que a empresa esteja em compliance. Então, por isso que a gente sempre faz um trabalho preparatório. A auditoria faz isso. Ela vai a fundo verificar as falhas da empresa, né? Então, a auditoria, sempre a gente fala que é um processo preparatório, você verifica as falhas. Ok, eu vou fazer uma última pergunta e a gente encerra nosso webinário. Doutora, o que tem deixado a senhora não confortável com os processos de governança de dados que a senhora tem visto? Quais as falhas que a senhora mais tem encontrado na sua vivência de consultora? A cultura organizacional da empresa. Então, digamos, a parte de gestão. Os gestores, eles precisam estar atentos e eles precisam saber o que é a governança, o que é a LGPD, qual a necessidade da proteção de dados. E eu vejo que muitos deles ainda são um pouco reticentes. Então, a gente precisa mudar a cultura organizacional das empresas, dos empresários, para que eles entendam a importância disso, que não é só mais uma lei morta, que vai ter muita importância, e isso também. Hoje as empresas, a governança de dados, ela já vem há muitos anos. Então, isso de utilizar dados e informações era feito à torto e direito. Hoje existe uma lei que determina como deve ser feito. Então, eles ainda não estão muito a par do que pode ou vir a acontecer. Então, meio que desacreditam. Então, primeiro a gente precisa mudar essa cultura, né? A cultura de que eu posso coletar e fazer o que eu bem quiser com as informações, com os dados, com as informações dos meus empregados, dos meus clientes, e eu não sofro nada por isso. E aí a gente precisa, né, ter lógico um órgão fiscalizador forte para que as empresas efetivamente controlem e tratem os dados de forma adequada. Nós aprendemos com alguma coisa em relação à governança de dados. Nós aprendemos algo com a GDPR ou estamos gerando a nossa própria disciplina, nosso próprio entendimento sobre governança? A gente aprende sim, porque ela é mais completa, ela tem mais informações do que a nossa LGPD. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura muito diferente. Então a gente tem que estabelecer nossas próprias regras, né? A gente tem que ter novas resoluções que complementem a nossa lei e que tragam novas diretrizes. Então as orientações que vêm da NPD auxiliam no dia a dia, né? Essa questão ali das pequenas empresas, isso facilitou bastante. Então, a gente precisa, né, ter ali novas diretrizes e ir melhorando a lei, porque ela é uma lei compilada, mas é a lei conforme a nossa cultura. A gente não pode também querer que as culturas de outros países estabeleçam aqui, porque o brasileiro é diferente, né? A gente tem a nossa própria forma de gerar, né, as nossas riquezas, de trabalhar a nossa sociedade. Ok. Dante, você tem alguma questão? Sim, doutora. A Maria Lúcia Valadares fez uma pergunta: como a governança de dados pode se mostrar essencial para a inteligência artificial? Então, a inteligência artificial, ela vai coletar dados, ela vai coletar informações
básicas, né? Então, digamos, eu posso trabalhar com os dados que a empresa tem referente aos funcionários. Quantos funcionários foram demitidos no último ano, com relação a quantos funcionários são mulheres. Então, essa inteligência artificial, ela vai trazer essas informações para mim, de uma forma mais rápida. Então, quando a gente usa o computador para ter acesso à informação, ele vai trazer a informação mais rápido, mas quem vai tomar a decisão não é o computador. Quem vai tomar a decisão na questão de governança é o gestor. Então, ela vai auxiliar na rapidez, na precisão dessas informações. Mas aí a tomada de decisões é sempre feita pelas pessoas. Bom, agora já é uma pergunta minha. A senhora não vê a inteligência artificial tomando decisões de forma automatizada, como é lá nos Estados Unidos, que a profissão advocatícia perdeu muitos postos para a inteligência artificial, já que lá 75% das demandas jurídicas já são solucionadas pelo Watson, com mais perfeição que o ser humano. O que acontece? A inteligência artificial, né, ela ainda não eu não considero ela uma perfeição. Lógico, a decisão do ser humano, ela leva muito mais questões intrínsecas, né? Então, a inteligência, ela vai ser, eu acredito que para demandas específicas. Então, as decisões são iguais para problemas iguais. Mas o problema é que a gente vive numa sociedade de problemas complexos. Então, não vejo uma inteligência artificial resolvendo esses problemas complexos. Precisa ter um conhecimento humano, precisa de uma tomada de decisão humana. Então, a inteligência artificial, ela é válida, mas até certo momento. A gente precisa ter ali a relevância e o conhecimento do ser humano para que tenha decisões de problemas complexos que ela não vai conseguir resolver. Então, ela tem um limite. Essa questão que eu coloquei, isso já é até um assunto velho nos Estados Unidos. Tem 5 anos que os advogados, hoje, eles têm que ser muito especialistas, eles não podem ser mais generalistas, porque senão eles são tirados do mercado. O Watson já resolve essas questões, né? E eu trago essa questão pela ótica do Brasil, não na parte advocatícia, mas na parte de obtenção de dados de forma autônoma, que poderia efetivamente ferir a LGPD. Então, realmente a gente tem muitos mecanismos que podem utilizar a captura de dados. Tem muitas empresas que fazem isso sobre a sigla de que está trabalhando com a proteção de dados, mas não é feita, né? A justiça hoje no Brasil, a gente também tem algumas empresas que trabalham com jurimetria, então isso tem se utilizado, os advogados aqui no Brasil também têm utilizado bastante da inteligência artificial, mas ela ainda não substituiu a humana. Então, a gente tem trabalhado em conjunto, né? Ela facilita o trabalho, ela te diminui o tempo de execução de determinadas atividades, mas ela não substitui o humano. É a mesma coisa quando veio o processo digital, né? A gente hoje, com o processo digital, antigamente você tinha 30 estagiários dentro do escritório, porque você tinha que fazer carga de processo. Você tinha que ir no fórum, trazer 30 processos todos os dias para você analisar, peticionar, e aí você precisava de uma demanda, de um número de mãos muito maior. Hoje não, hoje a gente tem um processo digital, que é uma inteligência artificial que fica ali te mandando intimação, você tem ali todo o processo na sua mão, e você não precisa mais do estagiário. Substituiu a mão de obra, sim, mas hoje a mão de obra do estagiário tem que estar muito mais capacitada. Então, o estagiário hoje é feito, ele já estuda mais, já sabe mais peticionar, já trabalha mais com a parte de atendimento ao advogado, de auxílio ao advogado, do que antes, que era só levar e trazer processo. Então, a questão da capacitação, como você disse lá nos Estados Unidos, aqui também aconteceu e acontece, né? Cada vez mais a gente tem que se tornar especialista. Dante? Oi, não, respondido. Seguramente, eu estava lendo o chat aqui para ver se tinha mais perguntas. Temos mais algumas, senão nós concluímos. Ok, então. Bem, agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.
todo mês, na metade do mês, isso a gente vai estar divulgando pelas redes sociais. Não temos acertado ainda qual é o nosso tema do próximo mês, mas ele vai acontecer na metade do mês de agosto. Quero agradecer muitíssimo a doutora Natácia pela sua dedicação, pelo seu tempo de estar aqui, conversando com a gente sobre governança de dados. Como eu disse, é um tema pouco divulgado, pouco falado, né? Que a gente tem que aproveitar ao máximo essas oportunidades. Então, mais uma vez, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço a todos, né, por nos ouvir e por estar até essa hora da noite aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Até, boa noite. Pode cortar a gravação, Dante, por favor.